Esquece Buda contra Zero Fuku ou qualquer outra luta de Deus contra Deus que já aconteceu em Shumatsu, porque Neza contra Morrigan mostrou na nossa cara exatamente o que deveria acontecer em uma luta de dois deuses, e eu até me arrepiei. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo do mais novo capítulo do spin-off de Shumatsu no Valkyrie, chamado de Apocalipse dos Deuses. O capítulo 17 saiu recentemente e, claro, está com uma qualidade absurda e também, obviamente, totalmente traduzido e bonitinho pra nós. O capítulo 17 do spin-off de Shumatsu vai contar com um total de 41 páginas, um tamanho bem bom em geral, mas também um tamanho padrão para os capítulos do spin-off de Shumatsu, que se mantém nessa mesma numeragem quase todos os meses, o que é bem bom, sendo quase o dobro do número de páginas que o capítulo do mangá principal teve esse mês. O capítulo 17 vai contar com extremo dinamismo, ele vai mostrar o início oficial e fervoroso da quarta luta do Apocalipse dos Deuses, o início oficial da deusa da guerra, Morrigan, e também a deusa mais forte do paraíso contra o deus Ex Machina, Neza, o deus mecânico responsável por caçar deuses exteriores, que é exatamente o caso da deusa Morrigan, pois ela também é uma deusa exterior. O capítulo vai ser extremamente frenético e extremamente dinâmico, com cenas de lutas bem intensas e uma arte que tenta acompanhar esse dinamismo, mas nada surpreendente. Mas claro, para saber tudo o que aconteceu nesse capítulo, fica até o final do vídeo. Não esqueçam também, claro, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou estar atualizando vocês de tudo, de uma forma bem mais próxima e pessoal, atualizando vocês em primeira mão das coisas do canal e qualquer outro tipo de coisa que eu veja que é interessante compartilhar com meus queridos seguidores. O meu nome lá tá aparecendo aí na tela, mas eu vou deixar como primeiro link da descrição também e nos comentários se eu me lembrar. Já aproveita agora, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo de Shumatsu no Valkyrie e também dos seus spin-offs. E também, claro, compartilha esse vídeo pra que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 17 se chama Diferença de Nível e começa diretamente de onde o capítulo anterior parou, do momento em que a Morrigan deu o primeiro passo na batalha e atacou diretamente o Neza com seu punho. O punho dela, que agora na luta está fechado com duas grandes manoplas. A narradora grita, dando o início oficial da quarta luta da primeira rodada do Apocalipse dos Deuses. Mas mesmo que a Morrigan seja muito maior que o Neza, ele não demonstra absolutamente nenhum medo ou sequer emoção diferente sobre essa presença assustadora da Morrigan. E vendo esse ataque dela, o Neza apenas levanta a mão pra cima em resposta a esse ataque. E nesse grande impacto do golpe da Morrigan contra o corpo do Neza, o chão quase que inteiro da arena se despedaça por completo, como se um grande meteoro tivesse atingido o chão da arena. E nesse grande impacto do ataque da Morrigan, uma onda de destroços e fumaça cerca toda a arena, bloqueando a visão de todo mundo que tá assistindo, até mesmo da narradora do torneio. Mas mesmo assim ela não deixa de comentar sobre as coisas que estão acontecendo. A narradora diz que tudo isso foi apenas com um soco da Morrigan, em seguida elogiando ela por ter um poder incrível. Mas a narradora diz que, porém, em seguida vemos o relance do que realmente aconteceu no encontro dos golpes dos dois lutadores dentro da arena. A cena mostra o rosto da Morrigan um pouco surpresa, mostrando que ela realmente não esperava que o Neza conseguisse fazer isso. E vemos o Neza com o mesmo rosto inexpressivo, dizendo que aconteceu exatamente o que ele esperava que ia acontecer. E vemos que no ataque da Morrigan, Neza conseguiu quase que tranquilamente defender o soco dela com o mínimo de esforço, por meio de uma transformação do seu braço esquerdo, onde ele se tornou um grande escudo cibernético. A Morrigan faz uma cara de irritada e a narradora se pergunta o que foi isso que aconteceu, mas o Neza na arena fala pra Morrigan que é bem como ele pensou, e em seguida ele fala que o golpe da Morrigan foi sem técnica e muito menos sem estratégia, e diz por fim que a Morrigan deu um ataque totalmente entediante contra ele. Os deuses da plateia ficam totalmente abismados com a situação, se perguntando o que exatamente é aquilo que eles estão vendo, se perguntando sobre o braço do Neza ter se transformado em um escudo do nada. Informação essa que dá a entender que esses deuses Ex Machina não eram de conhecimento geral dos deuses, ou pelo menos eles não sabiam que o Neza era um deus Ex Machina, um dos deuses mecanizados, né? Mas agora na arena, Neza encara a Morrigan de volta e diz bem na cara dela que agora é a vez dele. Em seguida, Neza estende a sua mão direita e aponta ela direto pra Morrigan, que em seguida começa a brilhar no meio da mão, pronto pra realizar um poderoso ataque. E logo em seguida, Neza solta uma gigantesca rajada da palma da sua mão direita, uma grande rajada que parece de puro poder, e esse poder todo do Neza atinge a Morrigan, envolvendo ela por inteira com essa energia, e esse poder tem um impacto tão forte que arremessa Morrigan pra fora da arena principal, mandando ela direto na arquibancada onde estão os deuses que estão assistindo a luta. Todos eles observam ela chegando de bocas abertas, sem acreditarem nisso que eles acabaram de ver, mas enquanto ela vai caindo em cima deles, todos eles saem correndo pra longe pra evitarem a área de impacto da Morrigan. Ela cai em seguida na arquibancada da arena e abre outro rombo gigantesco com várias pedras e destroços voando pra todos os lados. A narradora relata isso sem acreditar no que o Neza acabou de fazer com a Morrigan, mas a Morrigan começa a se levantar
levantar praticamente ilesa desse ataque do Neza. Ela se ergue do buraco onde ela tava, dando uma pequena risada, e logo em seguida Morrigan diz que esse ataque até que não foi nada mal, e continua falando que o Neza tem um brinquedinho interessante com ele. Mas então, em resposta disso, Neza encara a Morrigan de forma séria e começa novamente a modificar alguma coisa em seu corpo. Ele começa a modificar novamente o seu braço direito, saindo da forma padrão do seu braço e se modificando de forma quase nanotecnológica misturada com magia. E em seguida Neza sugere para Morrigan usar o seu corpo como teste, para saber se suas armas são realmente brinquedos ou não. E agora Neza remonta o seu braço para uma espécie de arma extremamente avançada, uma arma semelhante a uma espécie de canhão místico ou divino. A narradora grita anunciando novamente uma nova mudança no corpo do Neza, dizendo que agora foi seu braço direito que se transformou, e agora Neza aponta sua nova arma em direção a Morrigan e ativa um novo poder, como se estivesse carregando sua arma para dar um tiro. E Neza chama também a sua arma divina, revelando que seu tesouro sagrado são seus próprios órgãos internos. E agora a próxima ação do Neza é finalmente atirar em direção a Morrigan, que ainda tá na arquibancada encarando o Neza. A grande rajada divina dele se chama Lança Ponta de Fogo Ômega, mas enquanto essa rajada de energia vai chegando perto da Morrigan, ela simplesmente abre um sorriso e diz que o Neza está se achando demais com esse brinquedo. E agora a gente vê a rajada de energia do Neza chegando quase no rosto da Morrigan, mas a gente também vê a Morrigan reagindo a isso, ou pelo menos tentando reagir a isso, com o movimento de dar um soco diretamente na rajada de energia do Neza. E o narrador começa a dizer alguma coisa, falando que aquilo que o Neza soltou não é apenas um projétil sólido, nem um mero feixe de luz ou calor. O narrador diz que antes, o golpe da Morrigan, que foi detido pelo escudo do Neza, por um dos órgãos do Neza, que é sua arma divina, nomeado de armadura mística do céu e da terra, teve sua força convertida dentro do corpo do Neza em pura energia destrutiva, como se fosse uma transmutação de força de impacto para energia destrutiva. E ele diz que agora essa energia toda que ele converteu foi liberada de uma vez só do seu braço direito em direção a Morrigan, um ataque que aparentemente parece extremamente forte. Só que o narrador diz uma outra coisa inesperada, ou melhor, a cena nos mostra uma reviravolta. A reviravolta onde vemos que a Morrigan simplesmente cagou pra tudo isso, demonstrando que todo esse poder convertido que o Neza lançou em direção a ela não era absolutamente nada pra deusa mais forte do paraíso, porque ela simplesmente rebateu um feixe de energia pura com seu punho bruto, rebatendo o ataque pro lado e ignorando completamente o poder desse ataque do Neza. E no momento em que a Morrigan desvia esse poder com um baita de um soco, esse poder que é desviado vai diretamente na direção da outra parte da plateia, uma plateia que não estava esperando isso de jeito nenhum. Os deuses da plateia olham pra esse poder chegando e simplesmente ficam pasmos olhando o brilho desse poder. E agora a gente tem uma imagem muito zica da Morrigan farmando uma aura absurda depois de desviar completamente esse ataque do Neza, com a sua mão direita levantada depois de simplesmente rebater um Kamehameha puro como se fosse um jato d'água. Só que nessa explosão do outro canto do Valhalla, o deus da guerra Ares acaba por ouvir isso. Ele se surpreende com o tremor do golpe e se pergunta se a luta já começou, se perguntando meio assustado e também bem surpreso. Mas de volta na arena a gente vê o resultado catastrófico da explosão. A cena mostra alguns deuses feridos e chamuscados e outros fugindo desesperadamente das arquibancadas. Quando Ares chega, a primeira coisa que ele vê é aquela área da arena inteira destruída e ardendo em chamas como resultado do impacto. Em seguida, Ares olha tudo aquilo assustado enquanto ouve a narradora dizer para os espectadores para eles evacuarem a área pela própria segurança deles imediatamente. E por fim, o Ares fala que esses deuses exteriores são os malditos. Eu não sei vocês, mas eu tô orgulhoso do Ares por toda essa presença que ele tá fazendo nessa situação. Puta que pariu. Acho que é a primeira vez que eu vejo o Ares agindo com esse nível de responsabilidade. Talvez a única outra vez que eu tenha visto alguma coisa parecida dele tenha sido na luta dos deuses gregos contra Gaia lá atrás, eu acho. Mas eu tô realmente gostando bastante de ver o Ares não só como uma piada pra obra, que nem o Shumatsu principal faz todo o capítulo, basicamente. E olhando pra frente na arena, Ares dá um grito dizendo que seu instinto como deus da guerra está dizendo pra ele que se eles deixarem criaturas como os deuses exteriores à solta, não vai haver mais qualquer futuro pro paraíso que eles vivem. E agora vemos novamente o Neza e a Morrigan se encarando de longe. A Morrigan olhando o Neza da arquibancada e o Neza olhando ela de volta no meio da arena. A Morrigan olha pra ele e assopra seu punho, falando que ela tinha dito pra ele que as coisas dele eram apenas brinquedinhos inofensivos pra ela. Mas em seguida a Neza encara de volta e responde que finalmente entendeu, e diz que ataques de longa distância não vão funcionar contra a Morrigan. Mas diz em seguida que se é assim, nesse caso então ele tem outra ideia. E agora a Neza começa a modificar novamente o seu braço direito, invocando um outro poder do seu tesouro sagrado de órgãos internos. E agora o Neza invoca a nomeada Espada Brilhante Decapitadora de Demônios, uma longa, fina e afiada espada que se projeta da sua mão direita. Só que além disso, além de só invocar
invocar uma nova arma do seu braço, Neza ainda invoca suas chamadas rodas celestiais, que se formam através dos seus pés. Duas rodas hexagonais que se formam em seus pés. Em seguida, Neza avança sem mais nem menos pra cima da Morrigan lá mesmo na arquibancada, usando suas rodas para dar impulsos pra frente com uma velocidade extrema, como se estivesse voando com turbina nos pés, fazendo com que ele se aproxime bem rápido da Morrigan e a encare de frente. Já a narradora observa toda essa situação de longe, em cima de uma pilastra, longe dos lutadores e dos danos que a luta pode dar, mas ela só consegue dizer que essa situação é toda um absurdo, que o Neza e a Morrigan são dois deuses absurdos. A gente vê lá embaixo que a Morrigan também responde com o avanço do Neza contra ela, onde ela avança de volta contra ele, tentando acertar mais um dos seus socos nele, mas a narradora diz que esses dois deuses estão lutando sem nem se importar nem um pouco com a plateia que está assistindo. A gente vê lá embaixo na arena que o ataque dos dois deuses acarretou em mais uma explosão e mais uma parte da arquibancada completamente destruída, e com vários outros deuses sendo jogados pra longe e correndo desesperados para não serem pegos no combate. Zeus e Hermes ficam lado a lado e Zeus parece ter se impressionado com alguma coisa. Zeus comenta que talvez essa arena seja pequena demais para os dois deuses que estão lutando. Já Hermes concorda com esse comentário de Zeus, mas diz em seguida que ainda assim esse apocalipse é um torneio que, ciente dos riscos, reuniu diversos deuses exteriores em um lugar só, dizendo também que, portanto, mais cedo ou mais tarde, algo assim inevitavelmente ia acabar acontecendo. E após isso, Zeus parece ficar um pouco pensativo, mas Hermes discretamente pergunta para Zeus se por acaso ele iria interferir no torneio por causa desse perigo dos deuses exteriores. Mas Zeus responde que nem pensar, falando em seguida que quando deuses lutam entre si, é assim que as coisas devem ser. Ele fala que se você quiser ver um espetáculo, então terá que apostar sua própria vida nisso, dizendo em seguida que é exatamente por isso que essa luta vale a pena. E claro, dizendo tudo isso com um grande sorriso no rosto. Ele fala em seguida que aqueles capazes de testemunhar essa luta mortal até o fim, mostrando vários deuses como a Equidna, também a narradora do torneio, aqueles dois colegas do Kong, mostrando também o deus Aura Mazda, que é um dos lutadores do torneio, e mostrando também o próprio Ares. Zeus completa dizendo que serão apenas alguns deuses que estão aqui presente, mostrando por fim o deus Enma-Daioh, que também é outro dos lutadores do torneio, e também mostrando mais dois deuses desconhecidos que provavelmente também serão lutadores. Um deles usando uma grande túnica que cobre seu corpo inteiro, que muita gente especula que seja o deus Shinigami, e o outro deus usando um terno elegante, mas carregando ao seu lado um grande caixão preto. Caixão esse que tem uma gravura quase viva de um esqueleto, que muita gente também especula que é o Muramasa, onde foi dito pelos criadores dessa obra que o Muramasa vai ser principalmente a arma do deus e não o deus em si. Mas agora em outro lugar mostra um outro deus reagindo a todo esse alvoroço que a luta da Morrigan tá causando. E esse deus é o semideus Cuchulainn, que aparece dizendo que a Morrigan continua a mesma de sempre, a mesma mulher bruta que sempre fica fazendo esse mesmo show destrutivo. Lembrando que o Cuchulainn e a Morrigan já se enfrentaram no passado, e ela foi uma das deusas que viu a forma demoníaca do Cuchulainn de perto, e ainda ficou viva pra contar a história. Mas agora, cortando a cena de volta pra arena, mostra a Morrigan socando uma parte do chão e fazendo várias pedras voarem na direção do Neza. Tudo isso pra atrapalhar o seu avanço, mas o Neza facilmente desvia das pedras como se não fosse absolutamente nada, com a sua IA dizendo que concluiu sua análise de todos os padrões de ataque do alvo. E terminando sua análise, a IA dele diz que vai iniciar o modo de contra-ataque, e com isso quase que instantaneamente fazendo vários cortes, bem estilo anime mesmo, Neza passa rapidamente pela Morrigan sem que ela perceba e parecendo que nada aconteceu, mostrando que a Morrigan até tentou dar um soco nele, mas aparentemente sem nenhum sucesso. Neza olha pra trás e pergunta pra Morrigan se ela finalmente entendeu a situação que ela tá, dizendo em seguida que ele e a Morrigan estão em níveis completamente diferentes, dizendo que a Morrigan é bem mais fraca que ele e mostrando o resultado do contra-ataque do Neza, revelando que vários cortes profundos começam lentamente a se formar no corpo dela, e também mostrando aquela clássica cena onde os cortes são tão rápidos que demoram pra se formar no corpo dela, mas quando isso acontece, mostra que os cortes fizeram praticamente uma carnificina no corpo dela, mostrando eles quase que no corpo inteiro dela. A narradora fala impressionada que a situação da batalha mudou de repente em um piscar de olhos, em seguida dizendo que o Neza do nada cortou a Morrigan várias vezes, e diz em seguida que a Morrigan não consegue reagir de jeito nenhum, mostrando na cena a Morrigan estática recebendo os cortes enquanto o Neza avança mais uma vez pra Morrigan pra finalizar o trabalho. Em pensamento, enquanto avança e ataca a Morrigan novamente, Neza diz que está acontecendo como ele preveu, dizendo que por mais uma vez essa foi uma luta bastante entediante pra ele, falando que no fim das contas o único ser na existência capaz de satisfazer ele em um combate e satisfazer o seu coração é o Sun Wukong. Só que algo inesperado acontece na luta de repente. Morrigan consegue reagir por um instante, agarrando uma das lâminas do Neza com a boca, onde claramente ele se impressiona com essa atitude dela, e ouve ela dizer em
seguida que finalmente ela pegou ele, a Morrigan estende a sua mão e agarra o braço inteiro do Neza com uma agarrada. Afinal, a mão dela com essa manopla fica gigantesca. O rosto do Neza mostra claramente que ele tá impressionado com isso. Claramente uma reação que ele não esperava da Morrigan. A IA do Neza ressoa um alerta interno dizendo pra ele que o nível de ameaça do alvo aumentou rapidamente. Em seguida, Morrigan começa a falar com o Neza. Ela pergunta sobre o que ele tinha falado pra ela lá no início da luta, onde ela lembra que o Neza havia dito que o ataque dela era fraco e sem técnica e sem estratégia, e que tudo que ela tinha feito era dar um simples soco. A Morrigan por fim diz que ele estava realmente certo, e diz que aquilo que ela havia feito antes no início da luta era realmente apenas um simples soco comum, mas Morrigan em seguida levanta o seu punho direito e prepara novamente um outro soco na direção dele, e ele apenas consegue olhar de volta com uma expressão de completo terror para aquele punho gigantesco levantando contra ele, onde em sua mente ele fala consigo mesmo que aquilo era impossível. Ele vê isso e começa a falar consigo mesmo em pensamento, se perguntando se esse sentimento que ele estava sentindo era medo de verdade, mas a Morrigan em seguida diz que agora era pra ele ficar esperto, dizendo em seguida que agora ela ia mostrar pra ele o que é um soco de verdade. Esse soco que a Morrigan deu soou pra muito longe da arena, e um dos deuses que sente isso é o próprio Sun Wukong, que estava indo pra direção da arena. Ele se impressiona com o tremor e se pergunta se realmente aconteceu um terremoto no paraíso, dizendo que até o reino celestial tem suas surpresas. E agora a cena nos leva de volta pra arena e pro resultado do soco da Morrigan. A Morrigan fala bem alto, soltando um palavrão e perguntando se ele já dormiu só com isso. Em seguida ela diz que ela mal começou a brincar nessa luta, e diz que nem mesmo conseguiu matar a vontade dela de lutar. A cena agora mostra todos os deuses que estavam assistindo sem exceção, completamente impressionados com essa brutalidade, e com todo o resultado e efeito do golpe da Morrigan, mostrando que esse soco dela destruiu praticamente o coliseu inteiro da arena onde eles estão. A Morrigan pergunta pro Neza se essa era a tal diferença entre os dois que ele falou anteriormente, e vemos que a Morrigan, ainda toda ferida, está com um pleno sorriso no rosto, enquanto olha e segura a carcaça do que sobrou do corpo do Neza depois de receber o soco dela em cheio. E vemos que o Neza está praticamente fora da luta, sem braço, sem perna, com o corpo todo destruído e completamente desacordado. A narradora olha isso e pergunta impressionada se realmente a luta já terminou, e com a mensagem final de que esse é o verdadeiro poder da grande rainha deusa, é que o capítulo termina. Olha, eu tô toda hora criticando o spin-off aqui em quase todos os pontos. Eu critico as lutas, critico a arte, critico os personagens, critico as escolhas que eu não gosto da obra, critico uma caralhada de coisa que nem um chato de galoche. Mas esse capítulo de Shumatsu, do spin-off de Shumatsu, me entregou algo que nem a obra principal fez tão bem feito até hoje, que é uma verdadeira luta de dois deuses. A luta da Morrigan contra o Neza é exatamente o que eu acho que deveria ser uma luta de dois deuses, uma luta sem conversa, sem perdão, sem escrúpulos, sem paciência, uma luta sem cuidado nenhum, uma luta de dois seres divinos que estão lá só pra vencer um ou outro, uma luta totalmente brutal com os dois dando tudo de si, com a capacidade de destruir e evaporar tudo na volta como se nada importasse. E cara, essa luta foi a que mais representou esse conceito de duas entidades divinas batalhando entre si, porque eu acho que é assim que uma luta de deuses deve ser. Afinal, os caras são dois deuses, não são seres como qualquer um, são seres exatamente superiores a qualquer outra coisa, tá ligado? Nenhuma luta de deuses do spin-off chegou perto de demonstrar esse sentimento. Nem Ra versus Kushulain, nem o Wukong contra o Prometheus, nem o Indra contra o Suzaku, e muito menos a obra principal do Buda contra o Zero ou contra o Rajun, nem os gregos contra a Gaia, nem os Zeus contra o Cronos, nem nada. Simplesmente nada que foi mostrado até hoje na obra conseguiu chegar perto de demonstrar esse conceito como a Morrigan e o Neza demonstraram nessa luta. Simplesmente esse é o ponto mais alto desse spin-off de Shumatsu desde o início até agora. E isso é muito bom, é extremamente bom, porque mostra que essa obra tá evoluindo de uma forma pensada. Antes eu tava sentindo que tudo tava sendo feito de qualquer jeito, que o cara tava tendo as ideias na hora e botando na obra porque ele quer. Mas agora eu tô sentindo que as coisas foram mornas no início de propósito por um motivo específico, tudo isso pra construir esses verdadeiros deuses incontroláveis dessa obra, que é o ponto principal dela, né? E se for isso mesmo, vai ser um ponto extremamente positivo. E pra completar essa parada, eu tenho um sentimento muito dividido sobre essa luta ter terminado ou não. Porque, por um lado, se ela terminar agora, vai aprofundar esse impacto do quão poderosa é a Morrigan e do quão poderoso e destrutivo pode ser um deus exterior. Mas também, por outro lado, vai deixar de explorar muito dois personagens que têm bastante potenciais, que no caso é a Morrigan e o Neza, né? Vai deixar de mostrar mais da história deles ou dos próprios poderes deles, porque afinal eu não acho que aquilo seja tudo que o Neza tem pra demonstrar numa luta. Eu acho que ele tem muito mais, inclusive, que seria muito mais aprofundado se a luta não terminasse agora e tivesse mais uns 2 capítulos por aí, podendo ter o próximo capítulo sendo o capítulo em que o Neza vai sair por cima pra depois a Morrigan finalizar ele no capítulo 3 da luta. Sendo assim, a gente poderia ver um real flashback do Neza junto de todas as suas habilidades no
100%. Mas por outro lado, se essa luta não terminasse agora, a chance do autor estragar totalmente essa sensação de brutalidade que teve nesse capítulo é absurda de gigante. Porque esse autor não é grande coisa não, tá? Pelo menos fazendo o roteiro das lutas e da obra em si. Então é bem difícil saber o que eu prefiro por enquanto, mas eu espero que os próximos capítulos sejam tão bons que nem esse foi. Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo e também de comentarem o que acharam do vídeo e também do capítulo em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão!